Nós estamos aqui com a presença do Dr. Roger Oswaldo Marcondes, que é um especialista, uma autoridade no assunto fitoterapia. Esse encontro é enriquecedor, é um encontro especial, realmente vale a pena, né? Ele é muito melhor do que o último capítulo de uma novela, né? Muito melhor. E aquilo que ele vai deixar aqui vai mostrar que realmente essa novela acabou, mas a nossa vida começa a partir das informações, das orientações e daquilo que ele vai nos deixar. Com vocês, Roger Oswaldo Marcondes. Bom, mais bonito que o Lombardi eu sou, né? Não tem o nome lá? Sem dúvida, sem dúvida. Mais bonito do que o Lombardi, né? O Lombardi, rapaz. Tudo bem. Bom, Roger, então a palavra para o seu cumprimento, né? E nós já vamos começar com a nossa entrevista e com o nosso encontro. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês aí, em sexta-feira, esse horário. Bom, eu queria falar um pouco de mim. Eu sou farmacêutico, né? Hoje eu tenho nasci dentro de uma farmácia de plantas medicinais, né? Então até desde pequeno eu já convivo desde com medicação e principalmente com fitoterapia, né? Que é a fito quer dizer planta, né? E terapia, quer dizer, tratamento através das plantas medicinais, né? E na verdade, assim, nós não cultivamos as plantas, a gente pega da natureza, transforma ela e entrega na mão de vocês, tá? Então, enfim, eu estou aqui à vontade para explicar um pouco para vocês o trabalho que a gente faz, né? Não sou eu faço, mas tem muita gente no Brasil que também faz, né? Tá bom? Então, o Dr. Roger, Dr. Romano conhecia o pai do Roger, né? Que era o proprietário da farmácia Nossa Senhora dos Aflitos, né? Então, depois, por uma contingência da vida, a gente foi conhecer o Roger, né? É como se o próprio pai dele conduzisse ele ao nosso encontro. E hoje, toda a medicação que o Dr. Romano prescreve é da farmácia, da Fitofarma, mente? E muitas pessoas às vezes levantam a hipótese de que há algo assim, algum vínculo, né, financeiro, algo que nós temos comercialmente, né? Se tivesse, também não via problema nenhum, tá? Mas não tem. Esse vínculo é única e simplesmente uma amizade e uma confiança, tá? Quer dizer, aquilo que vem dele é sério, é digno e que o Dr. Romano prescreve tranquilamente, tá? E perguntar para ele se é um vínculo comercial, é uma coisa que estou falando que não tem, não tem. Eu lembro da vez que me chamaram para vir aqui, isso faz 20 anos, tá? Tinha cabelo. Eles me chamaram e falaram assim... Eu não sei se eu estava aqui, já estava aqui. Acho que eu estava frequentando uma pasta naquela época. Estava na fila. Eu era estagiário. Aí me chamaram, né? Me chamaram e falaram assim, olha, o Dr. Romano quer falar com você. Peguei e fui, né? E vim, né? Vim aqui. Aí me lembro que a dona Gracinha, né? Eu não te conhecia, né? Aí o doutor, mas você não estava, o Dr. Romano já estava, né? Então aí me chamaram e falaram assim, a gente quer começar a trabalhar com os seus produtos. A gente não quer nenhum vínculo comercial. O Dr. Romano falou para mim, a gente só quer trabalhar com os produtos de vocês. E se você puder, uma pessoa que não puder doar uma ligação, se você também não puder. Foi assim que a gente se conheceu e começou a trabalhar. E esse vínculo permanece até hoje. Quando o Dr. Romano passa uma receita,
que a pessoa não pode comprar, essa receita é enviada para o Roger e ele manda a medicação. Só que a gente não faz assim essa doação descabida, né, de qualquer forma, de qualquer maneira. Vamos ver, metade o Roger repassa, a outra metade a pessoa compra, né? Porque senão ele também não pode ficar havendo todas as receitas, doando todos os remédios, e vem doando durante todo esse tempo, né, que ele disse que existe durante muito tempo, né? Tá? Mas é realmente importante a presença dele. Bom, Roger, a primeira pergunta é o seguinte, né? O que é a fitoterapia? Você já deu um repasse logo na abertura, mas eu gostaria que você falasse da história e os princípios da fitoterapia. Bom, acho que a história da fitoterapia começa há milhares e milhares de anos, né? Então, é porque as pessoas, esses conhecimentos foram passando de gerações. Então, a gente ouve a tia, a avó que fazia um chá, que olha, está com gripe, faz um chá disso, faz um chá daquilo. Mas desde os primórdios, tem noção da escrita disso, principalmente do Oriente, né, que as pessoas faziam as terapias através de plantas medicinais, de fazer a colheita, de fazer o estudo e ver para que servia aquela planta. Isso começou no Oriente. Mas a gente sabe que a profissão do farmacêutico, que é a profissão do mago, das pessoas que chamavam antigamente de alquimistas, né? Que acho que é o nome do farmacêutico antigo, né? Que ele pegava as plantas medicinais e conforme ele ia tentando estudar para que servia. Uma das coisas que mais acontecia antigamente, os alquimistas tinham uma ideia seguinte, que você, quando você tem uma doença em um determinado lugar, Deus já meio que prepara assim, as plantas que estão em sua volta são exatamente para a sua cura. Eu lembro de um caso que isso aconteceu uma pessoa que estava procurando jambolão. O jambolão, para quem não sabe, é para diabetes, né? E ela, diabética, a planta que era da frente da casa dela era jambolão. Então, acho que meio que as coisas, se você tem a natureza é muito sábia, né? Porque quando você tem uma determinada doença numa região, as plantas que estão naquela região são provavelmente para aquelas doenças. Então se cultivavam, se começou a fazer essas colheitas, e aí é lógico, né, pô, tomou esse chá, deu certo para a gripe, todo mundo toma esse chá para a gripe, assim foi, isso foi se passando de geração em geração, né? E os produtos químicos, eles não nascem, eles são transformados, quer dizer, a primária substância é a planta, depois que você transforma ela num produto químico, né? Como a Novalgina, como a gente estava comentando, como outros produtos, né? A malvona, por exemplo, a malva, a maioria dos produtos de exomedino, de colutório que se espirra na garganta, é da malva. E assim vai, né? Com vontade de todos eles. Né? Vocês sabiam que a Novalgina é uma planta? Então, existe uma grande variedade de medicamentos que vem da firma, né? Que vem das plantas. Se você olhar a planta da Novalgina, ela transpira. Aí o pessoal olhava, né? Falava, pô, você transpira. Vamos fazer um chá. A pessoa perguntava o que acontece quando você toma aquela. Né, você toma Novalgina, você transpira também, né? E é interessante que a utilização das plantas e até mesmo essa interação, né, com as plantas é uma coisa muito intuitiva. O Roger possivelmente possa afirmar isso. É uma coisa muito de insight. Tá? E de repente você está trabalhando com a planta e você está descobrindo, né, outros princípios, né? Outras ações dessa mesma planta, né? Isso, Roger? Sem dúvida. É que você vai encarando, quando você tem um produto determinado, vai encarando que ele, por exemplo, né, a gente está falando de produtos, eu estava comentando que muitas das plantas hoje são usadas até para emagrecer, né?
Então você, às vezes, começa a usar... Aí eu acho que fala Oi? fala Não, isso, por exemplo, a garcina é uma planta que é para tirar vontade de comer doce, né? Aí você fala, bom, mas se ela tira vontade de comer doce, é bom pro diabético. Aí você vai começando a linkar um produto no outro, né? E essa é a função do cientista, né? Não só a minha, mas a pessoa começa a raciocinar, né? Você fala, bom, se serve para determinar... O Viagra, por exemplo, é usado, foi um produto químico também através de uma planta, que foi para um problema do coração. E tem Viagra também, fitoterápico, né? Tem Viagra. Tem Viagra, tem outros medicamentos para emagrecer, entende? E outros para dependência química, uma variação muito grande de medicamentos fitoterápicos que atuam nessas áreas e não tem a contraindicação dos demais. Mas antes de eu fazer a pergunta que eu vou fazer agora, eu gostaria de afirmar o seguinte: quando eu disse a questão do insight, da intuição, a gente percebe isso nos raizeiros, a gente percebe isso nos caboclos, nesse povo da mata, entendeu? Tá? Que vai lá e pega as plantas ali, tá? E que cultura esse povo tem, que conhecimento esse povo tem, né? Então isso prova que isso é uma manifestação da intuição, do insight e assim por diante, né? Roger, o que é fitoterapia? Você já falou? O que é homeopatia e o que é alopatia? Alopatia são os produtos químicos, né? Então tudo que você imaginar de produto químico, lógico que eles são oriundos de plantas medicinais, né? Mas assim, é produto que já passou por um processo químico, né? Um processo de sintetização. Então, por exemplo, se você pegar uma planta que dá laranja, qual é a parte que tem mais vitamina C naquela planta? Fruto, a folha, o que vocês acham? Fruto, folha, tudo dá. Tudo dá. Então, se você pegar a folha, tem vitamina C. Se você pegar o fruto, tem vitamina C. Se você pegar a casca, tem vitamina C. Então, o que a indústria faz? Por exemplo, às vezes você pega a cutrale e sai para fazer suco de laranja, né? Ele não pega só o fruto. Ele pega aquilo que nem para fazer isso, sabe? Ele pega aquela planta inteira. Entendeu? É verdade. Então, tudo aquilo, a Bíblia faz isso, sabe? Ele pega o boi pela cauda e põe dentro de uma... Só um comentário, né? Mas fica tranquilo que está sendo filmado já. Não, tá? o processo... Mas é entre nós e o físico. Não tem muita gente que fez isso, né? Mas enfim. Pode ficar gostoso, fica gostoso. Não, mas Mas tem tudo, aquele tudo rapaz que está lá, representante da Anvisa. A agência de... Aí, só para completar, então, você transforma aquela planta de laranja na vitamina C. Você concentra tudo o processo químico na vitamina C. É mais ou menos, o café também não deixa de ser uma planta. Como é que é feito nesse café? Você acabou de te queimar para tirar todo o café, você liofiliza, você passa ele do estado, né? De um estado do vapor, aquele vapor você condensa ele, coloca ele na geladeira, vira, esfria, né? Esfria rápido e transforma aquilo nesse café, aqueles grãos. É a mesma coisa, é um processo químico. Alopatia. E a homeopatia, ela já foi já ouvi falar que começou na França, os franceses acham que começou lá, os chineses acham que começou lá. Eu não vou entrar nessa briga, mas eu acho que foi o chinês. Então a homeopatia... Você defende a França, tá bom? Eu vou defender a China. Defende a França. Eu tive uma vida na França importante. Eu tive na China. Eu defendo a China, certo? Bom, o princípio da homeopatia era o seguinte, vou contar tinha uma pessoa que estava condenada a morrer com mordida de cobra. Então ele pediu uma cobra
que faz no último período, que era uma cobra, ficar um mês com uma cobra. Então todo dia ele ia picando um pouquinho dele da cobra, no dia que foram matar ele com a cobra ele não morreu. O princípio da homeopatia é exatamente você, entre aspas, se você pegar, é o princípio da vacina. Você pega uma nanoparte, quer dizer, uma, sei lá, milésima, uma parte daquilo que você tem a doença. Então se você tem uma alergia, você pega o pó mesmo, né? Pó disso, pó daquilo, né? Lógico que não é a grosso modo, dilui isso em algumas 1000 vezes. Por isso que na homeopatia alguém já viu assim, que é C100, C200, C300, são as divisões que foram feitas daquilo. Só fico com pena de ter, o cara tem que bater ali, né? É no CH. O CH é que bate na mão. Bate, coitados, né? 300 vezes. 300 vezes. Quando é CH100, você bateu com a mão. E o C você botou na máquina e deixou a máquina bater sozinha, não deu pau. Máquina, né? Enfim. Aí a homeopatia ela faz uma nanoparte, entendeu? De uma determinada doença. Então pode ser da parte de fitoterapia, pode ser de animal e pode ser de outros princípios. A homeopatia, eu acho que a homeopatia ela não está muito focada na cura. Ela está mais focada na prevenção daquela doença que aquela pessoa tem. Ela é mais preventiva. Ah, eu tenho alergia, então você vai tomando homeopatia, você não vai ter na sua crise. Né? A fitoterapia e a alopatia, eu acho que todas as três têm funções muito importantes. Né? A pessoa está com 42 graus de febre, você vai dar homeopatia, quer dizer, não dá. Mas a fitoterapia não é homeopatia? Não. A homeopatia é fitoterapia? Não, nenhuma é nenhuma. Porque as pessoas confundem muito isso, tá? Não que você não use, tá? não que você não use, por exemplo, a fito é você pegar aquela planta, triturar aquela planta, ou fazer um chá daquela planta, fazer diversas formas farmacêuticas. Ou você pega um chá daquela planta, quero fazer um chá de erva cidreira, é fitoterapia, não é? Você quer pegar aquela planta, triturar e botar numa cápsula, é fitoterapia. A homeopatia, ela vai pegar uma milésima parte daquela planta, vai diluir, entendeu? Um outro processo. É um outro processo, é a homeopatia. E a alopatia vai sintetizar aquele chá de erva cidreira, transformar ela... Não, porque tem pessoas que falam assim, eu faço tratamento homeopático, eu tomo remédio de ervas. Obrigado. Entendeu? Não, é fitoterápico, né? Entendeu? Outra coisa, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, né? Você poderia dizer, por exemplo, que os medicamentos fitoterápicos, eles são medicamentos eficazes? Eu acho que a grande sacada do medicamento, aliás, de qualquer medicação, né, é você ter um bom diagnóstico e usar o medicamento fitoterápico correto, né? Então você tem medicamento fitoterápico para depressão. Eu particularmente na parte floral, por exemplo, é um produto homeopático, na classificação homeopatia. Eu só que quando eu tomei, eu não acreditava, aí um dia eu tô com uma toma esse, eu vou fazer, fiz e senti resultado. Acho que a tal da eficiência e eficácia dá quando você toma o remédio e tem a cura, senão, para que serve essa porcaria? Se não tiver a cura, não tem objetivo. Mas é o medicamento certo, que o casamento do Dr. Romano com a fitofarma e de outros médicos que trabalham com a fitofarma é o quê? Ele faz o diagnóstico certo, dá o remédio certo. Né? Está com dor de garganta, você dá o remédio para dor de garganta, dá a fitoterapia. Entendeu? Às vezes as pessoas, por não ter esse estudo da fitoterapia, acabam dando, a pessoa está com dor de garganta, dá um remédio por vida. Não acontece, né? Mas se você der a medicação correta, a fitoterapia ela resolve. Roger, Rauvolfia 19 é reserpina? É? Reserpina? É. Quer dizer, a origem da reserpina é o Rauvolfia. É o Rauvolfia cebola. E o Rauvolfia, ele se torna um medicamento também calmante, além de hipotensivo, né? Então é assim. Existe uma parte no nosso cérebro chamada serotonina. Então assim,
as mulheres que estão aqui sabem o que é isso. Comer um chocolatinho, tá aquela, né? Na verdade, misturou, tomou um chocolatinho, melhorou. A serotonina, o Hal Wolf, o que ele faz? Ele mexe na serotonina, então ele acalma, e a pessoa acaba perdendo, tirando aquela ansiedade, né? O PMV, que é a mistura do passiflora e valeriana, é isso também. Tomando isso, ele bolou essa forma há 20 anos, né? E você toma, você fica calmo, mas por quê? A passiflora é um relaxante muscular. Então você percebe que você parece que isso é normal, né? Tange os dentes, enfim. Aí quando você toma, você dá uma relaxada. Tem muita gente que toma o Dorilax, Dorflex e também relaxa. Porque ele relaxa a musculatura. Até mesmo porque ele é um hipotensor, né? Está baixando a pressão, baixou a tensão, né? Os dois. Porque a pessoa quando está... É que não esguicho, né? Você aperta o esguicho, aquela pressão aumenta, né? Está tenso, aquela pressão aumenta. Você relaxa, a pressão abaixa. Por isso que ele é hipotensor. Ô Roger, quais são as plantas medicinais, né, mais procuradas? Eu acho que a passiflora acho que é a campeã de venda, né? Mais que o Viagra? Mais que o Viagra, não. Porque tem o Viagra... A gente fala, o Viagra natural, eu acho que desde que o pessoal vai catuaba, né? Você falou, o cara toma catuaba lá no norte. No norte é assim. Você me falou que era o tríbulos. Oi? Você falou que era o tríbulos ou não. O tríbulos, ele mantém a gente jovem. Entendeu? Por isso que a gente vai tomando sempre, entendeu? Vai embora. Entendeu? A catuaba é quando o cara tá falando, pô, cara, essa semana eu preciso resolver um negócio. Entendeu? Aí, essa semana eu arrumei uma namorada. Aí ele toma catuaba. Negócio que você falou é namorada. Não, porque tem o Márcio fala pra mim, tem um monte de negócio para resolver. Eu ia falar, catuaba, entendeu? Não, mas é isso. Aí que vai arrumar outro problema para ele. Então, o passiflora é realmente o mais procurado. Eu acho que as pessoas, não sei se porque a gente está em São Paulo, eu acho que as pessoas já são tensas por natureza, então eu acredito que seja o mais procurado. E você acha, por exemplo, que São Paulo é um estado assim agitado? Mais ou menos, às vezes tem trânsito, às vezes só se for lá no seu bairro. Ô Roger, porque na realidade o passiflora está sendo hoje... E os sítios também, e assim, os dois campeões de venda, assim... Cítrus tem da laranja mesmo, cara. Laranja magra, é verdade. Então, Citrus aurantium é um remédio que ele é muito bom para emagrecer. A mulherada está comendo de balde. Comendo de balde, porque assim ele emagrece sem precisar fazer esforço, que coisa melhor, né? Então ele é termogênico. Também é outro campeão de venda, como me parece. Então, a questão do passiflora, segundo a colocação que o Dr. Romano fez, é que hoje, por exemplo, nós estamos assim, isso não é só em São Paulo, mundialmente, um estado de ansiedade assim, muito grande, tá? E o passiflora é o único capaz de manter um nível bom, tá? Porque não é um calmante, é um tranquilizante, tá? E associado, por exemplo, com melissa, tem dado uma resposta muito grande, né? Então o passiflora, na opinião dele, está sendo o mais procurado e os medicamentos que ajudam a emagrecer também. Olha, você sabe que, como eu sou do comércio, né, assim, se vende muito, e há anos vende, não é um negócio de febre, né? É um negócio que há muitos anos eu compro de quilos, sabe? Se vende muito, o pessoal está se dando bem, não ouço reclamação, acho que é bom, né? Então, mas acredito que seja o grau de ansiedade, mas tem aumentado cada ano mais, o Sérgio. Cada ano mais parece que as pessoas consomem mais esse tipo de produto. Roger, quais são as partes das plantas que podem ser utilizadas na fabricação dos fitoterápicos? Comentei agora da planta, qualquer parte da planta. É lógico que para você não
mais usados são as folhas, os galhos e os frutos. Agora você vai tirar o tronco, o caule, para vamos fazer a planta. Então você procura evitar o que vou tirar, mas assim, o mais usado são as folhas e os frutos. Segundo a orientação do Dr. Hernani, dado a contaminação dos lençóis freáticos, as raízes estão ficando comprometidas. Você tem alguma informação nesse sentido? Sérgio, eu parto do princípio seguinte: tudo que você vai fabricar você tem que analisar, né? E da onde que vem para onde que vai, né? Tudo pode se contaminar dentro de um trem com um monte de rato, entendeu? Sabe, num transporte, às vezes você vê transporte aí que a pessoa bota no caminhão, não tem o mínimo cuidado de lavar. Então acho que qualquer produto que você vai fazer, seja fitoterápico, alopático, até uma comida, você chegou na hora da fabricação, onde você analisou, se está em ordem, põe para frente, entendeu? Se não está em ordem, volta para trás. Uma coisa que a gente fazia, a maioria dos remédios, você usa água. Até para lavar frasco, você usa água. A água tem que ser tratada, né, certo? Roger, é possível a gente afirmar que alguns produtos fitoterápicos substituem com vantagens determinados medicamentos sintéticos? Não, sem dúvida. Eu acho que tudo tem que ser feito uma análise, né? Eu acho que a fitoterapia, o tratamento da prevenção é sempre melhor do que depois que o problema já aconteceu, né? Então, a fitoterapia, a grande vantagem que eu vejo nela é assim, você vai fazer um tratamento e assim, parei, não dá o tal do efeito rebote, né? Você fala assim, puxa, nossa, você está tomando um diazepam, você para de tomar, no outro dia você tosse do lado da pessoa, está segurando no teto, né? O nervoso que a pessoa fica, quer dizer, no outro dia a pessoa está tendo uma euforia danada. Você para de tomar passiflora, não acontece, você nota isso no dia a dia. Agora, é lógico que tem que saber que há casos que você precisa usar alopatia, né? A pessoa está com 40 graus de febre, dá uma Novalgina para ela. Então, há casos que você tem que tratar com antibiótico, né? Agora, quando você consegue falar, pô, ela está com sinusite, ela tem problema de sinusite, vamos fazer um tratamento com fitoterapia, né? Para ver se isso não precisa operar, quer dizer, tudo que você puder não operar, tudo que você puder não, é sempre melhor, né? Que embasamento tem um produto fitoterápico? Depende do embasamento. Todo produto fitoterápico que é registrado na Anvisa, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, a questão do tríbulos, que você foi uma vez para editar um documento que analisou ele, né? É assim, para a gente indicar um produto, o certo para você indicar um produto é quando ele tem estudo. Né? Porque assim, eu particularmente, eu sou bem informado, não vou eu fazer os estudos dos produtos, mas eu sou uma pessoa bem informada. Então, você está sabendo que tem um estudo do Tribulus, por exemplo. O Tribulus é um produto que, entre aspas, assim, um hormônio masculino, ele renova a parte hormonal masculina. Então você tem estudos que a testosterona dele manteve um nível mais alto. Depois que eu não passei dos 40, sabe, certo? Mas os homens que passaram dos 40, né? Você não passou também, não falei nada. Mas você passa dos 40, nível de testosterona, a mulher passou dos 30, já baixa a progesterona dela, né? Brincadeira, mas também as mulheres também, passou dos 40. Mulheres que passaram 40, levanta a mão. Quero ver. É poucas, né? Pouco diferença. Mas passou dos 40 e começa a baixar o nível. Então você toma, por exemplo, a isoflavona, levanta o nível. Então tem tratamento científico. Você fez o exame, a parte hormonal, deu certo. Então o Tribulus, por exemplo, foi feito dessa forma. Como é que é feito? Só para você saber. Eles pegam, sei lá, 40, sei lá, eles pegam 50 pessoas, 25 eles dão placebo. Nossa, você está tomando o Tribulus. E 25 eles dão o Tribulus, sem as pessoas saberem. Eles tomam para cá, passam um mês, 2 meses, voltam e aí você vai anotando cada uma, fazendo os exames
e como cada um se sentiu. Então, aquelas pessoas que passaram realmente por triplos, elas tiveram efeito. Então você poderia dizer... E aí os cientistas estão marcando tudo isso e aí vão dosando, inclusive, né? Porque não se tinha também estudo de dosagem. O cara dava 200 miligramas, dava 300 miligramas, vai acertando até poder medicar. Quer dizer, então você vai comercializando esses produtos apoiado nesses embasamentos, né, científicos. Tá. Tem que ser assim. E me diz uma coisa, existem produtos fitoterápicos que fazem o papel de nutrição? Então, é assim, os insumos são classificados, que é insumo farmacêutico, né? Tudo que você pode consumir dentro de uma área farmacêutica. Né? Então, ou ele é insumo farmacêutico, ou ele é insumo alimentar. Né? Então, por exemplo, a vitamina C é insumo alimentar. Então, você está com baixa, toda hora tu está numa gripe, você está com baixa vitamina C. Então, você toma vitamina C. Então, ele é usado dentro da farmácia para, ó, toma Cebion. Ou você toma café, certo? Não tem direito? Já está saindo. É que eu queria fazer uma colocação para você. Tome esse café e depois você me diz o que é esse café. Tá bom, vamos ver. Entendeu? Então você toma, aí você tem a vitamina C, e essa vitamina C ela pode vir da acerola, ela pode vir de várias plantas que têm vitamina C. E pensei que não era vinho. Não, tudo bem. Olha lá, doutor, você vai ter que dizer do que é feito esse café. Puta, não é difícil esse aí. É que o meu laboratório, ele é sofisticado, eu ligo a canal lá e ele faz o resto. Tá bom o café, hein? Ó, você sabe que, enfim... Isso aí é um café de milho. E milho? Milho. Então você está me chamando de galinha. Não é só a galinha que come milho. Entendeu? Não. Márcio, você entendeu? Como você não falou uma coisa? Esse produto, ele falou de porco, é uma parada. Entendeu? Agora, eu não admito chamar a gente de porco porque a gente come isso. Pode, não. Entendeu? Esses corintianos têm isso. Aliás, só posso falar assim, só rapidinho do Corinthians. O domingo deu gases. Aí o Palmeiras jogou, deu frango. E aí jogou com o Boca, deu pena. Nossa, sério. Me diz uma coisa, Roger. Você escolheu esse ramo da fitoterapia por quê? Você poderia ter escolhido, por exemplo, a medicina, que você tinha toda, né, todo recurso, toda capacidade, conhecimento, inclusive incentivo do Paulo Sopato, né? Tá? Também poderia ser um farmacêutico, né? Alopata, qualquer coisa assim. Não, mas eu até não deixo de ser alopata, sabe, Sérgio? Assim, eu não posso tirar o conhecimento que a gente tem de outras coisas também, né? Se chegar numa hora, sei lá, se precisar pegar uma injeção, tranquilo, sabe? Assim, eu não vou tirar isso, esse dom, esse aprendizado, não vou me segmentar. É que eu nasci no meio, né? Primeiro, eu nasci no meio do plano, sabe quando você nasce no meio daquele, assim... Você não pode ir para o hospital? Você não pode ir para o hospital? Você não é da farmácia? Você nasceu no meio da farmácia? Onde guardava as reservas? Eu entrava, o pessoal ia brincar, jogar futebol no sábado, ia na farmácia com aquela máquina de escrever, enfim. Mas assim, foi muito natural. O pai, quando é caminhoneiro, meu avô foi caminhoneiro, meu bisavô foi caminhoneiro, meu avô foi caminhoneiro, porque ele vivia lá. E meu pai era da farmácia também. Você também gosta de dirigir um caminhão? Tá ali. Mas eu gosto de estrada. E assim, aí isso foi natural. E de ver as pessoas como profissão, assim, tomar alguma coisa, sarar, assim, era uma coisa meio acostumado com isso. Toma isso para aquilo, toma aquilo para aquilo. E lógico que é uma
muita gente, chega a pessoa agradecendo, então a gente vai meio que se sensibilizando com aquilo, né? E vai coisa andando, né? E aí você abraçou, você hoje tem assim muito amor nesse trabalho, né? Olha, Sérgio, eu acredito, o amor tem que estar sempre junto com o prazer da coisa dar certo, né? Porque o amor para a coisa que não dá certo, né? Ô Roger, qual é o cuidado que a gente precisa ter na compra de um medicamento fitoterápico? Olha, Sérgio, eu acho assim, né? Eu não quero desmerecer os raizeiros, tantos raizeiros eu conheci com muito bom conhecimento e muitos deles com muito conhecimento muito maior, inclusive, que eu. Né? Eu viajei algumas vezes para o Nordeste e vi gente que, porra, não sabia ler e escrever, mas sabia para que servia a planta e como que, né? Mas a verdade, assim, é um ou outro que tem esse conhecimento. Eu acho que, assim, marca é importante, né? Para tudo na vida, a gente saber que está comprando uma empresa que tem endereço fixo, ou que não bota no Google e vai atrás, sabe? É um negócio que a pessoa tem endereço, tem local físico, sabe? Isso é importante, na minha cabeça é importante. E que olha na placa dela, tem alvará de licenciamento. Eu acho que tem inúmeras empresas de bom porte, né? Eu conheço se você falando da Corsa agora, olha, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Se não, você compra um negócio, porque qualquer planta, né? Você pode comprar, o cara que você não conhece, eu estou precisando de uma planta para isso. O cara faz isso aqui. Aí você compra e põe aquilo, entendeu? E a planta também pode matar, né? Pode? Pode. Fala uma planta. Pode intoxicar, você vai imaginar, alcaçuz, se você tomar em exagero, né? Você vai ter alguma intoxicação, né? Então, é sempre bom ter referência, né? Tem algum medicamento que é feito a partir do Comigo Ninguém Pode, por exemplo? Comigo Ninguém Pode? É que essas plantas são tão taninas, sabe, Sérgio? Olha, Comigo Ninguém Pode, não vou te falar vou falar do barbatimão, que também é muito... Se a pessoa tomar um chá de barbatimão, ela pode fechar a garganta, entendeu? Mas você já tomou barbatimão? Mas já fiz bochecho. Faz bochecho com barbatimão. Barbatimão é muito usado para mulher, sabe? É uma pessoa para ferida, você faz o chá de barbatimão, você tem uma ferida, você faz o barbatimão, mulher usa para fazer banho vaginal, entendeu? Roger, a Distrigens era barbatimão? A caça de Distrigens é o nome científico. Muito bom, hein? Roger, eu perguntaria a você o seguinte agora: que tipo de profissional pode prescrever um fitoterápico? Bom, eu sempre gosto, lógico, médico. As nutricionistas hoje estão classificadas para dar os insumos que são alimentos, né? Os insumos farmacêuticos, muito homeopata, né? E muito acupunturista pode receitar. A receita, agora, assim, isso legalmente. Mas quem tem um bom conhecimento, eu conheço pessoas maravilhosas que são terapeutas que estudam isso. Acho que é aquele que pode prescrever, aquele que tem conhecimento, né? Por que a gente não vê médicos receitarem fitoterápicos? Isto é devido a eles não conhecerem essa terapia ou eles estão proibidos de medicar dentro dessa área? Eu não tenho conhecimento que eles são proibidos de medicar. Na verdade, existe uma regra para eles assim: mediquem medicamentos que são com comprovação científica. Perfeito. Mas, porque assim, sabe, Sérgio? É o que dá dinheiro, né? A pergunta é o que dá dinheiro, né? Roger. Aliás, você viu que esses dias aqui estamos falando de médico, está uma falta de médico, né? O pessoal que está em São Paulo, que está em Recife, que está... Eu lembrei do Collor, né? Quando o Collor começou a importar coisa de fora, os carros no Brasil melhoraram, né? Acho que com a vinda dos médicos de Cuba, os médicos aqui vão ficar espertos, né? Vão começar a se posicionar
registrado, né? Exato. Né? Me diz, existem muitos fitoterápicos sem registros no mercado? Porque, por exemplo, se vai lá numa farmácia, seja ela qualquer, aí tem aquele lá, cura tudo. Né? Existem medicamentos, o que é registro? Existem coisas que precisam ser registradas. Então, por exemplo, se você tem um perfume, você pode fazer um perfume. Se o perfume para ele não precisa, ele é registro 1. Só precisa notificar que está fazendo. Agora, se ele é para criança, ele precisa de registro, de grau 2. Então, o registro ele tem necessidade para que seja. Agora, ele tem que ser classificado ou como insumo farmacêutico ou como de alimentos. Roger, qual é a importância do Brasil, né, no mercado fitoterápico mundial, já que ele é um país rico de biodiversidades? O Brasil, uma vez, eu fui para a Amazônia, não sei quem me falou também, eu fui para a Amazônia. Eu fui para a Amazônia, a Amazônia está acabando. Está assustado com conhecer a Amazônia, né? Você sabe que você anda de avião, anda assim, horas e horas, aquilo verde, é muito grande. Quem vai pegando estrada, que vai para o interior, sei lá, tem um bebedouro, você vai daqui até bebedouro, sei lá. Você olha para um lado para o outro, só verde. Então a biodiversidade, que se fala assim, se montar umas 40 indústrias de plantas medicinais aqui, tinha que montar mais umas 200, porque é muita coisa. O pessoal tinha medo do dia do álcool, né? O pessoal fala, mas vai parar de fazer açúcar. Não tem álcool, pode fazer álcool no planeta inteiro e não vai faltar. Entendeu? Porque a planta tem a vantagem de ter muito álcool. Não é que tem muito álcool, tem muita cana, tem muito álcool. Mas tem muito álcool. Tem muito álcool. Opa! Que bom. O futuro está garantido. Muito bom. Roger, o que mais que você poderia falar, acrescentar dentro desse tema, né? E aqui tem uma pergunta, por exemplo, questão de quantas pessoas usam fitoterápicos no Brasil e no mundo. Dr. Romano atende Grécia, Japão, Espanha, Itália, Portugal, mais outros também. Todos esses lugares chegam os medicamentos do Roger. Tá? Então, isso atravessa fronteiras, né? E um passa para o outro, o outro passa para um. Então a coisa vai ganhando proporção. Então, por aí a gente tem uma resposta para essa pergunta, né? Mas o Roger também tem algo a acrescentar. Olha, eu acredito que em torno de 6% do pessoal que usa medicamento usa fitoterápico, que deve ser em torno, nós estamos falando de quantas pessoas em São Paulo? 20 milhões, 19 milhões que tem em São Paulo, quer dizer, 1 milhão e pouco de pessoas utilizando, né? Que é a maior capital, né? Eu acredito que seja um número muito perto disso, Sérgio, 6%, 8%. Eu acredito que no Oriente esse número deve aumentar, essa porcentagem para 40% a 50%. O oriental ele tem uma vantagem que ele é um cara muito preventivo. Você vê que o pessoal, você pode ver que você pega um japonesinho, uma japonesinha que às vezes ele tem 120 anos, tá lá, ele, né? Tá lá naquela toalhinha Tá lá. Você fala, Tá com um amarelinho lindo, olha. Konbawa. Falei boa noite. Ó, aí, o que Como é que fala saravá? Saravá não. Aí lá eles fazem, você vê que eles usam, por quê? A mulher quando passa dos 35, ela começa com misoshiro. Eles comem, não é verdade? Assim, a soja, é verdade ou não? Não, assim, a família japonesa Já faz desde parte. pequeno já toma, né? Né? Misoshiro. É uma sopa com, tem tofu, né? Tem soja. Nossa, que misoshiro. Soja é bom pra quê? Claro, você vai em casa comer misoshiro. Eu não sei. Eu não
sei pra que é bom, mas é bom. Então eles já vão acostumando, por exemplo, lá, a pessoa chega... Peixe, né? Aqui no Brasil, a gente desde pequeno já é acostumado a comer McDonald's. Big Mac. Comer um McDonald's é muito grande, sabe? Agora, você, por exemplo, japonês, isso eu estou falando é da cultura. Tomou chuva, ele chega, vamos supor, pega o ônibus, tomou chuva, pegou friagem, chega em casa, toma um banho quente, toma um chá quente. Isso é um costume somente lá no Oriente. A gente meio que não liga para essas coisas. Então, assim, aqui é vitamina C e cama. Vitamina C e cama. Entendeu? Então, aí que é o ruim enfim, é outra cultura, né? Não é que eu estou falando mal do brasileiro, mas assim, o tipo de cultura já é mais propício a isso refletir. E assim, no Japão também, tirando as grandes capitais, o resto é muito pobre. Eles vivem muito ainda da planta que se vai, da planta que se colhe, enfim. Eu acredito que lá o consumo seja maior. Você não pode falar mal do Brasil, porque a lei da reencarnação situou você aqui. Né? Quer dizer, você já não é mais chinês. Não só pode ser brasileiro. Um cara de chinês. Gente, agora é a vez de vocês fazerem as perguntas que vocês acharem necessárias, né? E que possa atender a sua curiosidade.